hoje para falar de ovários policísticos. Vocês pediram tanto, trouxemos então um especialista ginecologista, Dr. Maurício Schein, junto com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Para abrir a pauta, eu acho importantíssimo que a gente diferencie, que o público entenda. A gente tem a síndrome dos ovários policísticos e apenas ovários policísticos, certo? Perfeito, Carol. Essa dúvida é extremamente comum, inclusive entre médicos. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição patológica, uma doença onde aquele monte de pequenos cistos no ovário produz um desbalanço hormonal que provoca na mulher uma série de sinais e sintomas. Essa é a síndrome do ovário policístico, que nós vamos detalhar ela aqui, acho que ao longo do nosso programa. É diferente de só ter a morfologia do ovário com esses pequenos cistos. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é aquela menina que vai fazer um ultrassom e sai com aquele laudo de ultrassom escrito ovários de aspecto micropolicístico. Não necessariamente ela tem a síndrome dos ovários policísticos. Pode até ser que sim, mas aí o médico vai ver se ela tem esse conjunto de sinais e sintomas além da característica do ovário. Perfeito, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, tem um vídeo muito legal para ilustrar o que seria o normal, certo? Vamos lá, na tela então. O que acontece normalmente e aonde está o problema? Esse é um vídeo que mostra então o organismo feminino. Nós estamos vendo aqui os ovários, as tubas logo acima dos ovários, o útero e o canal vaginal. Esse é o trato reprodutivo feminino. Provavelmente o que esse vídeo está mostrando agora são exatamente aqueles folículos alojados dentro do ovário. E esses folículos são estimulados pelo hormônio FSH, que sai lá da glândula hipófise na base do cérebro e chega nos ovários para estimular esse folículo a crescer. O folículo tem que ser entendido como a casinha do óvulo. Se o folículo crescer, a mulher ovula, produz estrogênio, produz progesterona e não vai ter esse desbalanço hormonal. Se o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, chega lá no folículo, mas esse folículo não se rompe e ela não ovula, esse folículo pode permanecer no estágio de imaturidade e nesse caso, o folículo imaturo, nós vamos ter vários folículos pequenos como esse no ovário, formando imagens de cistos. É isso que a gente vai chamar de ovários policísticos. São esses folículos imaturos que formam os cistos que não vão proporcionar ovulação. Só que o problema todo está no FSH, então não é que está, o problema não é no ovário. Quando ovula, a gente produz a parte hormonal correta. Só que quem manda esse recado para os ovários para que ovule é o FSH. Então há aí um desequilíbrio na glândula e na produção de FSH? Na verdade, a síndrome do ovário policístico tem uma etiologia bastante multifatorial. Um dos fatores é um desequilíbrio, um desentendimento entre a hipófise, essa glândula que manda o FSH, e um outro hormônio importante no ovário policístico, que é o LH, hormônio luteinizante, e tem esse desequilíbrio de entendimento com o feedback que o ovário dá para essa glândula. Agora esse é um dos fatores. Um outro fator importante, Carol, e acho que esse é o mais atual, com essa epidemia de obesidade, de sobrepeso que a gente vive, é o fato de que, uma vez que você adquire mais glândulas gordurosas, uma vez que você engorda, o seu corpo responde a isso aumentando a secreção de insulina. E a insulina é um dos fatores predisponentes para a síndrome do ovário policístico. A insulina age no ovário, fazendo o ovário produzir mais hormônios masculinos, e esses hormônios masculinos vão dar uma série de sintomas da síndrome e vão impedir também que este folículo se amadureça e rompe, ou seja, provoca a anovulação. Então, não é que ter ovário policístico faz com que a pessoa engorde com mais facilidade, é o inverso. O fato dela engordar, ela aumenta aí, se ela já tiver uma predisposição e outros fatores, esse ovário micropolicístico. Nesse caso, as duas coisas são verdadeiras. Porque se você tem a síndrome do ovário policístico, você tem uma tendência maior a engordar e, portanto, o estilo de vida para você é algo muito importante. Se você
tem o aumento da insulina porque está engordando, você pode desenvolver a síndrome do ovário policístico. Olha, é uma bola de neve, uma sério? coisa leva a outra e em alguns casos a gente não sabe o que começou primeiro. Tá. Foi o ovário policístico que fez o aumento de peso ou foi o aumento de peso que fez o ovário policístico? Olha só, então fica aí uma questão para a gente responder, inclusive durante a pauta. Eu vou colocar uma primeira pergunta, que essa é clássica, mas ó, a gente tem que se identificar. Vamos lá. Pergunta na tela. Quais são os sintomas visíveis para a mulher e quais sinais do seu corpo ela deve se atentar? Porque pode aparecer do nada, né? Pode. Tem aí uma idade que vocês relacionam que é a mais, enfim, que surge? A síndrome do ovário policístico pode começar desde a adolescência, do início da puberdade, e normalmente tende a acabar perto do climatério, perto da menopausa. Tá. Então é uma doença essencialmente da idade reprodutiva da mulher. E extremamente comum, Carol, 5 a 10% das mulheres podem ter síndrome do ovário policístico. Puxa vida. Agora, o que aparece, assim, aquele lance das espinhas, oleosidade, tudo isso é um clássico de livro do caso de ovário policístico. Exatamente. A síndrome do ovário policístico tem como principais sintomas a irregularidade da menstruação. Então, o mais comum dessa irregularidade é que a mulher tenha ciclos muito alongados. Então, ao invés dela menstruar todo mês, ela começa a menstruar a cada 45 dias, a cada 3 meses e às vezes para a menstruação. Esse é um primeiro sintoma. Tá. Os outros sintomas relacionados a isso são decorrentes do aumento dos hormônios masculinos, aumento da testosterona, da androstenediona, aumento de pilificação, acne, pele oleosa, queda de cabelo. Então, tudo isso tem a ver com a síndrome do ovário policístico. Aí a gente foi conversar com a Mariana, ela que é veterinária. Vamos ver o que ela contou pra gente. Vamos lá. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico quando eu era adolescente, porque eu tinha muitos dos sintomas, como por exemplo, aumento da acne, aumento de pelos, principalmente no rosto, aumento de peso, e o meu ciclo era muito irregular. Então eu fui no endocrinologista, no ginecologista, no dermatologista e fiz todos os exames que me foram solicitados. E veio o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E como tratamento, eu comecei a tomar anticoncepcional, que foi indicado para o meu caso, e eu comecei a perceber uma melhora gradativa em praticamente todos os sintomas. E uma vez por ano eu costumo fazer os exames e ultrassom para controlar, ver se está tudo direitinho, tudo certo. E é isso. E gostaria de deixar uma pergunta. Eu sempre ouvi dizer que quem tem síndrome do ovário policístico tem uma dificuldade maior em perder peso. E eu gostaria de saber se isso é verdade. E aí, é verdade, né? É verdade. Beijo pra Mari, obrigada. O caso da Mari é um caso clássico de síndrome do ovário policístico. Ela teve todos os sintomas e o tratamento a ajudou muito. Mas se a gente parar para pensar, ela está tendo como tratamento o uso do anticoncepcional, que é um excelente tratamento para a síndrome. E, obviamente, usando o anticoncepcional, ela não vai conseguir engravidar, seja pelo ovário policístico, seja pelo uso da pílula. O que a pílula faz que ela consegue, enfim, equilibrar tudo isso para que esses problemas parem? A pílula, Carol, ela inibe justamente aquela glândula hipofisária que manda o FSH e o LH para o ovário. Tá. Então, na verdade, o seu ovário fica em repouso e o hormônio da pílula começa a fazer todo o mecanismo de menstruação e de controle hormonal do seu corpo. Acaba o desbalanço. Tá. E acaba aquela produção excessiva dos hormônios masculinos. Então ela fica ótima. Ela menstrua regularmente, os sintomas desaparecem. Fica tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Vamos falar do anticoncepcional com essa pergunta, porque eu quero chegar lá no anticoncepcional. Será que é pro resto da vida, gente? O que nós vamos fazer? Tati, um beijo, obrigada. Eu tinha ovário policístico, tomei anticoncepcional e o médico falou que não tenho mais. Isso pode acontecer, pode voltar. Como é que é essa história? Isso pode acontecer, porque o anticoncepcional pode ter feito esse equilíbrio por um período determinado de tempo e à medida que ela parou o uso, o corpo vai voltar a produzir aquele FSH, LH e talvez comece a produzir de uma forma correta. Pode ser que o ovário, com esse repouso prolongado, tenha diminuído essa característica policística e com isso volte a funcionar normal. Tá. Isso pode ser por um período ou pode ser por um... Para sempre. Para sempre, até o climatério. Só que o único tratamento é a pílula. Porque pensamos nós que temos
somos reféns do anticoncepcional durante todo esse período que apresentamos, enfim, essas características? Eu te diria que o tratamento mais comum e talvez até o mais efetivo seja a pílula. Mas existem 3 pilares básicos para o tratamento. Um é o controle das manifestações clínicas, e nesse a pílula é campeã. Tá. O outro é o controle das consequências futuras. Porque a mulher com síndrome do ovário policístico, se não tratada, é também a mulher que no futuro tem mais chance de câncer de endométrio, de diabetes, de dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol, síndrome metabólica. Então, essas consequências também devem ser prevenidas com o tratamento atual. Tá. E o terceiro pilar é o retorno à fertilidade, que é justamente a pergunta lá da Mari. Quer dizer, como é que eu vou fazer para engravidar? A primeira coisa é parar a pílula. E pode ser que parando a pílula, o ovário dela volte a funcionar corretamente e ela consiga engravidar sem qualquer tratamento. Pode ser que não. Se não acontecer, ela vai ter que procurar um especialista e fazer um tratamento de indução da ovulação. Tá. Então aí ela vai tomar medicamentos específicos para fazer esse ovário ovular. E isso hoje, então assim, é interessante até comentar esse assunto. Uma das perguntas mais, enfim, feitas, né, é a questão da infertilidade. Porque se a gente tem um ovário policístico no período reprodutivo da mulher, claro que é algo que pode ser aí um primeiro impactozinho, algo que ela fique tentando e vai descobrir aí que tem ovário policístico muitas vezes, né, doutor? Exatamente. Mas, nesse caso, com tratamento, isso é revertido. Sim, o tratamento é bastante efetivo de indução da ovulação. E se nós usamos drogas mais simples, drogas via oral, e não funcionam, o tratamento também progressivamente vai subindo uma complexidade. É possível fazer inseminação intrauterina, é possível fazer fertilização in vitro. Não quer dizer que será necessário chegar a esse ponto. Muitas mulheres vão parar a pílula e vão engravidar. Então, o ovário policístico, em comparação, por exemplo, a uma outra doença comum que é a endometriose, muita gente escuta assim, não vou conseguir engravidar, e aí aparece grávida, né? Claro, não quer dizer que você não vai conseguir, quer dizer que você vai ter uma dificuldade. Só. Tá. E se tiver dificuldade, nós temos como ajudar. Então vamos agora abrir para um monte de perguntinha do público? Claro. Não, põe a outra. Quer que eu faça daqui, Cláudia? Vai indo uma atrás da outra. Então, vamos lá. A primeira aí que minha diretora selecionou na tela. Vamos ver. Liduína, obrigada. Um beijo para você. A má alimentação pode causar? Então, como que a alimentação influencia nos ovários policísticos? Na verdade, a alimentação, de uma maneira geral, não é que ela vai causar de forma direta a síndrome, mas, na verdade, a má alimentação vai fazer com que você aumente o peso e, ao aumentar o peso, aumenta a secreção de insulina no corpo. Aumentou a secreção de insulina, a insulina age no ovário, o ovário produz mais hormônio masculino, você pode parar de ovular, você vai ter esses sinais e sintomas do ovário policístico. É considerado genético, enfim, hereditário, quando a gente está falando de ovário policístico? Existe uma base genética para síndrome e é comum, inclusive, que irmãs gêmeas apresentem a mesma síndrome. Existe uma concordância em até 70%, quer dizer, se uma irmã gêmea tem, 70% das vezes a outra irmã gêmea tem também, mostrando que existe uma base genética. Mas essa base genética ela é influenciada pelo ambiente. E o ambiente, nesse caso, é alimentação, estilo de vida saudável, exercício físico, se manter dentro do peso correto. À medida que você sai de alguma dessas arestas da vida, vem a base genética e faz com que a doença apareça. Agora, o tratamento com a pílula, ok, entendemos, diminuindo aí todos essa parte visível, né, da queda de cabelo, da oleosidade, das espinhas, que é um negócio desconfortável pra caramba. Mas, por exemplo, já ouvi dizer também que o uso de alguns medicamentos para quem tem diabetes também pode ser eficiente. Agora, eu não sei se aquele nome é princípio ativo ou se é nome comercial, doutor, mas acho que não, né? Não. Aí, esse é um outro tratamento para síndrome, porque a gente tem que pensar que 50% das mulheres apresentam obesidade, no caso do ovário policístico. Nos casos em que existe obesidade ou que a gente faz aqueles testes de glicemia e percebe que a paciente já tem uma intolerância à glicose, ou seja, uma pré-diabetes, nesses casos o uso de metformina, que seria uma medicação para diabéticos a princípio, pode ser muito eficaz.
Porque essa metformina vai diminuir a resistência à insulina no corpo dessa mulher e fazer com que a insulina tenha uma ação muito facilitada. Dessa maneira, ela não precisa fazer aquele aumento de insulina. Tá. E não fazendo o aumento de insulina, produz menos hormônio masculino e as coisas voltam a funcionar. Então, essa é uma segunda linha de tratamento para a síndrome. Tá, então quem já ouviu falar, de fato, isso é possível. Vamos para mais uma perguntinha do público na tela. Um beijo, Jaque, obrigada. Eu tenho ovário policístico, estou grávida de 3 meses, parabéns, que linda! Isso pode causar algum risco para o bebê? Não, na verdade a síndrome não causa nenhum risco para o bebê. O que a gente tem sempre que se atentar é que quem tem síndrome do ovário policístico tem, de certa maneira, um metabolismo diferente e é mais comum na gravidez, comparado com a população normal, que você tenha um risco aumentado para, por exemplo, diabetes gestacional. Mas a gente está falando de um risco e não de que isso sempre aconteça. Pelo contrário, na maioria das vezes, a mulher com síndrome do ovário policístico é uma mulher jovem e que não vai ter essas comorbidades da gestação. Mas o risco é um pouco aumentado. Precisa aí serem feitos alguns exames, né? Aquele de glicemia eu fiz. Mesmo que não demonstre qualquer coisa, quem tem ovário policístico é necessário para descartar, né? Exatamente. Então, durante a gravidez, o seu médico vai te pedir aquele teste oral de tolerância à glicose, vai tomar aquele líquidozinho doce, talvez que as grávidas enjoam, reclamam isso. Bastante, mas ele vai saber se você tem esse risco ou não. Agora, eu vou fechar com uma pergunta importante que alguém pode se identificar. Na verdade, é uma curiosidade. E estando aqui há tanto tempo entrevistando vocês, eu fico pensando e as coisas não encaixam. Doutor, eu vou falar no meu caso, tá? Como se eu fosse aí um depoimento das meninas. Eu tenho a síndrome, acho eu. Porque se eu parar de tomar anticoncepcional, acontece tudo isso que a gente estava falando. Que eu já paguei para ver. Tá. Mas eu não tenho os outros fatores. Onde tá o erro na história? Onde está o acerto, onde está o erro? Então, assim, uma pessoa ela pode não ter tudo, mas ter só síndrome, ter todo esse bloqueio da glândula que você comentou, o desequilíbrio, mas não ter outra parte. Isso pode acontecer? Pode. A síndrome é bastante variável. No seu caso, Carol, você é uma modelo do estilo de vida saudável. Mas isso você muda faz alguma exercício, coisa? Você tem uma dieta equilibrada, isso muda tudo. Muda né? tudo? Provavelmente, se você se deixar levar e começar a aumentar o peso e etc., a sua síndrome vai piorar e os sintomas vão aparecer. Entendi. Então, isso é importante. Tá. Também é importante entender que nem todo mundo vai ter todos os sintomas, né? Existem quadros mais graves e quadros mais leves. Talvez, no seu caso, o principal problema da síndrome seja naquela interação entre a hipófise e o ovário. E não tenha muito a ver com a questão de insulina e aumento de peso. Olha só. Porque eu consegui entender, depois de tanto tempo, como é bom ter informação, como é bom entender o que acontece com a gente, tá aí. E claro, quando é sabido, descoberto, entendido e compreendido, é muito mais fácil de você ter qualidade de vida. Então, assim, atividade física pode também ser muito legal como tratamento. Com certeza. Estilo de vida saudável, principalmente para quem tiver sobrepeso e obesidade. Se você reduzir 10% do seu peso, pode ser que a síndrome acabe. Olha só. A mulher que reduz 10% do peso tem uma chance grande de voltar a ovular e de reduzir os sintomas da síndrome. Sério? Sério. Vou pagar pra ver qualquer dia. Vamos ver, não, né? mas você já tá dentro do peso. Mas eu já perdi o do João, né? Depois que engravidei, tive neném, nananã. Vamos ver, quem sabe? Interessante isso, tá aí. Olha, gente, Dr. Maurício Schein é ginecologista, ele é especialista no assunto, é um estudioso mesmo, então aqui foi com toda a clareza, né? Toda a verdade, honestidade e clareza do que é o quadro e do que é a doença. Quem quiser saber mais, tem um Instagram para vocês tirarem dúvidas, que é o @doutor_Mauricioschein. Tá? A gente marcou, inclusive, lá na nossa foto no Instagram, no @vocêbonitatv. E tem um site também da clínica, que é o www.huntington.com.br. Quem quiser saber mais, procure mesmo, de verdade. Obrigada, viu, Carol, querido? muito obrigado. Sempre um super prazer.